de Deus. 1 Reis 19 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Amém? Jesus, abençoa os teus servos que estão neste momento acompanhando esta programação. Fala ao coração deles, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Bom, irmãos, nós sabemos que Elias, ele é o profeta tisbita, e Deus chama ele no momento em que Israel está vivendo um dos piores reinados, que é o reinado de Acabe. E Acabe, ele casa com Jezabel. E Jezabel, ela é uma mulher que ela era adepta da região do balaísmo, que é o culto a Baal. Então ela era adepta a esse culto, ela fazia parte dessa religião. E infelizmente nesse período, Acabe acaba caindo nas rédeas de Jezabel, né? E traz este culto para Samaria, para a cidade de Samaria. Se você quiser acompanhar comigo, onde eu estou lendo, está lá em 16:29, que é quando ele começa a reinar no 38º ano de Asa, e Asa era rei de Judá, lembrando que Israel nesse momento está com as tribos divididas, né? 10 tribos para um lado e 2 para outro. Então aqui Asa era rei de Judá, mas quem estava reinando em Israel era Acabe. E a Bíblia vai nos dizer que ele reina sobre Israel 22 anos. Só que Acabe, ele faz o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que os outros reis que foram antes dele. Por isso que eu disse aqui no começo que Acabe foi um dos piores, se não for o pior. E a Bíblia vai dizer aqui que Jezabel era filha de Etibal, que era rei dos Sidônios, e ela era serva de Baal. Então esse rei Sidônio, né, esse povo lá, eles serviam a Baal. E ela trouxe essa religião para Israel na época. E eles edificaram um templo a Baal dentro de Israel, dentro de Samaria. Então, essa mulher foi uma das piores. E se você for buscar na Bíblia, talvez você não encontre referências. Mas se você for buscar aí nos livros, nos escritos antigos, você vai entender que o balaísmo era uma religião tão terrível que eles, as sacerdotisas do templo, elas eram prostitutas públicas. E elas engravidavam e tinham aquelas crianças, e depois de ter aquelas crianças, elas sacrificavam aquelas crianças ao deus Baal. Então esse era o tipo de culto que foi trago para Israel nessa época. E Deus, em resposta a tudo isso que está acontecendo, ele envia o profeta Elias. O profeta Elias, um ungido de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Ele era diferente até mesmo nas vestes, né? A Bíblia diz que ele gostava de andar com pele de animais, né? Que ele comia mel silvestre. Ele era totalmente diferente dos costumes israelitas. Era um diferencial mesmo da parte de Deus, tanto espiritualmente como materialmente. E a Bíblia aqui vem nos relatar um processo que Elias passa. Elias,
quando ele chega em Israel, ele faz coisas lindas acontecerem. Deus começa a trabalhar na vida dele e ele começa a fazer coisas maravilhosas da parte de Deus aos olhos daquele rei Acabe e aos olhos de Jezabel, que fizeram tudo aquilo para irritar o Senhor. Então Deus ele começa a usar Elias de maneira especial, de maneira tremenda. E Elias ali, ele desce fogo do céu na vida de Elias. Elias confronta os profetas de Baal. A Bíblia diz que é 400 profetas e que ele vai lá e enfrenta eles. E nesse enfrentamento, havia um acordo entre os profetas e Elias que o Deus que respondesse com fogo e com glória seria o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Como eu estou te falando, estava tendo uma guerra religiosa ali, né? Então, quando Jezabel, que tinha implantado o baalismo dentro de Israel, fica sabendo, ela, apesar de saber que ele era um homem de Deus, que ele era cheio do Espírito Santo, que Deus usava ele, ela não temeu. E ela foi em confronto com Elias e ela disse assim, olha, quando ela fica sabendo da notícia, ela fala lá no 19 assim, e como totalmente mataram todos os profetas. Então a Jezabel diz assim, olha, manda mensagem, que assim me façam os deuses de outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, a tua vida não se colocar como um deles. Então era uma grande ameaça, porque ela era rainha, ela tinha poderio sobre o exército de Israel. Ela tinha poderio, ela comandava aquele reinado. Então ela podia todas as coisas. E ela era uma mulher forte, né? Elias, nesse momento que ele recebe tudo isso, apesar de ter essa unção, apesar de estar cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele se levanta e vai embora. Ele vai para Bérseba. E quando ele chega em Bérseba, ele deixa lá o seu moço e diz, olha, eu vou o caminho de deserto. E ele se foi ao deserto. Só que aqui nós vamos entender nesse capítulo, nesse versículo 4 aqui do capítulo 19, que ele não fala com Deus para ir ao deserto. Ele simplesmente se retira para o deserto. E às vezes, irmãos, o nosso erro, a nossa falha, humanamente falando, é que nós, quando vemos uma situação difícil, algo que vem ao nosso encontro com dificuldade, e que nós, de repente, olhamos e falamos assim, isso eu não vou suportar, isso vai ser difícil, a gente foge da situação. E Elias aqui, ele foge e vai para o deserto. Mas Deus tinha mandado ele para o deserto? Não. Deserto, irmão, deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar que você se priva da sociedade, que você está sozinho. E sozinho, as nossas forças são poucas. Nós precisamos estar junto com pessoas. Nós precisamos estar buscando pessoas que possam nos auxiliar no momento de angústia. No momento de angústia, você não pode simplesmente se colocar no teu canto solitário, não. Porque isso só vai fazer muito mais mal para você. No momento da angústia, você precisa procurar um amigo. Você precisa desabafar. Você precisa, no caso, se for o caso, procurar um psicólogo, desabafar com ele. Você precisa procurar ajuda, não se isolar, porque o isolamento vai te trazer um mal ainda pior. E nesses últimos dias, o que nós estamos vivendo é um deserto. Você está lá na tua casa trancado e tem muita gente que mora sozinho. Tem muita gente que não tem com quem conversar. Então você precisa, nesta hora, buscar por um amigo, pela internet, pelo rádio, pelo Facebook, e falar o seu problema. Mas Elias,
ele se encontra de uma forma tão difícil naquele momento, um homem de Deus, um homem que fez tantas coisas tremendas acontecer, pastor. Um homem que estava ali na fé, combatendo o bom combate. E talvez você, como crente, como adorador, como fiel a Deus, também está nessa mesma lida, combatendo o bom combate, mas de repente veio aquele desânimo por causa de uma palavra. A palavra de Jezabel trouxe desânimo para o profeta. E às vezes tem palavras que nos matam lá na profundidade da alma. Tem palavra que chega até nós, irmão, que ela tem um peso. Ela tem um peso tão grande que ela entra na nossa alma e ela é capaz de trazer uma escuridão. Ela é capaz de fazer com que você saia do seu estado natural para o estado de abatimento, para o estado de sofrimento. Porque nós, muitas vezes, irmão, não queremos ouvir, nós não estamos preparados para ouvir palavras ruins. Principalmente para quem está na guerra. Principalmente para quem está na frente do combate. Para um pastor, para um líder religioso, para alguém que está fazendo pelo povo. É difícil esse confronto de ouvir de alguém que você não está com nada, que você precisa morrer mesmo, que, sabe, isso que você tem feito não está surtindo efeito nenhum. Às vezes, irmãos, nós somos impactados por palavras negativas. E foi isso que aconteceu com o profeta Elias. Essa palavra negativa chegou ao coração dele e trouxe um abatimento, trouxe um desespero de alma, trouxe uma angústia. Ele sabia o poderio que aquela mulher tinha. Ele sabia que ela poderia realmente fazer com ele aquilo que ela disse. Ela disse, eu vou te matar. Eu vou fazer com você igual você fez com meus profetas. E ele então, no meio de tudo isso, ele resolve se isolar. Não é momento disso, irmão. No momento que você ouvir uma palavra que vem de confronto à tua alma, que te entristece, você precisa buscar ajuda. Você precisa buscar quem realmente está do teu lado. Você precisa estar com pessoas que te levante o ânimo, que te ajude, que diga que está com você na peleja, que vai com você até o fim, amigos de verdade. Porque é tão difícil encontrar. Olha, eu tenho 48 anos e nessa minha vida eu conto nos dedos aqueles que eu posso chamar de amigo. Então, se você tem um amigo, alguém especial, vai para perto dessa pessoa nesse momento. E a Bíblia vai nos dizer que no ânimo que ele estava, ele pede para Deus a morte. Veja que ele era um guerreiro, ele era valente. Vamos falar aí nos nossos dias de hoje, vamos dizer que ele era de oração, era de jejum, buscava Deus, ia na igreja, visitava pessoas no seu lar que estavam doentes, orava pelos hospitais, estava na obra, era um missionário, era um profeta. Mas uma palavra derrubou ele. Por quê? Porque tem palavras que são tão negativas. Tem palavras que chegam até nós para nos destruir. Mas nesta manhã, Deus, Ele mandou eu te dizer, ei, te levanta do chão. Não é desta maneira que eu quero que você esteja. Levanta-te. Levanta-te. Deus é contigo no meio deste problema. Deus é contigo no meio desta situação. Nada está perdido. Nada se acabou, não. O Senhor é contigo. Tem momentos que nós só enxergamos a morte. Tem momentos que quando a notícia chega, abala mesmo a alma. Mas nós temos que fazer como Neemias. A Bíblia diz que Neemias estava lá servindo o rei Artaxerxes.
E chega a ele uma notícia não muito boa. Ele estava na fortaleza de Suzã. Ele era copeiro do rei. Lembrar que ele era um cativo babilônico. Era a época do cativeiro babilônico. Ele serviu o rei, mas ele ficou sabendo que em Jerusalém estava tudo destruído. A cidade tinha pegado fogo. A notícia não era boa. Os antepassados parentescos, ele ficou pensando em tudo aquilo. Mas nesse momento, Neemias, a Bíblia vai nos dizer que ele ora 4 meses e jejua 4 meses. É no momento em que você se sente fraco, é que você tem que dar a força total. É no momento que a fraqueza vem para te atingir, que você precisa buscar a Deus, que você precisa buscar a força que vem da luz, que vem do alto, que pode te fortalecer, que pode te trazer um ânimo. Porque aqui, este homem, cheio de Deus, um profeta, fica abatido e pede a morte. Quantos nessa manhã já não pediram a morte? Quantos nessa manhã já não vê saída? Quantos nessa manhã já estão simplesmente jogando para lá e dizendo não tem mais jeito, acabou. Mas Deus nesta manhã, Ele me levantou como canal de bênção para a tua vida para dizer, olha, não desista, não acabou. Deus é o teu refúgio, Deus é a tua fortaleza, Deus está contigo no meio desse processo. A Bíblia agora vai nos dizer que Deus resolve socorrer Elias. Sabe por quê, irmão? Deus socorre quem é dele. Aqueles que vivem a clamar por Deus, aqueles que vivem a chamar por Deus, aqueles que estão totalmente na presença de Deus, Deus faz questão de socorrer no momento da angústia. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele é o socorro, porque Ele te socorre no momento da angústia. É no momento que você mais precisa que Deus vai de encontro a você. É quando você não tem mais forças, Deus vai de encontro. É só você clamar. E a Bíblia diz que Deus envia o anjo. E o anjo chega e toca em Elias e diz, levanta-te, Elias. Essa palavra levanta-te de Deus quer dizer para você se animar. Só que a Bíblia diz que Elias, ele estava tão entristecido com tudo que estava acontecendo com ele naquele momento, que ele olha para aqueles pão cozido nas brasas, aquela botija de água, e ele come realmente, ele se alimenta daquilo. Aquele alimento que Deus mandou, ele se alimentou. Mas ele volta a deitar-se. Ele deita novamente. A situação está tão difícil que você não tem ânimo. Mas o Senhor hoje, Ele vai enviar anjos até a tua casa. Ele vai enviar anjo até a tua casa para te socorrer. Ele vai enviar anjo para te levantar deste chão. E Ele vai trazer a cura e a libertação que você precisa nesta manhã. Talvez a tua alma está dolorida, mas Deus, Ele está chegando aí com o teu milagre. Ele está chegando aí com o teu alimento espiritual. A Bíblia diz que o anjo novamente toca em Elias. E pela segunda vez, ele diz, levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você nesta manhã? Olha, não é por aqui que vai acabar o teu ministério. Não é por agora que está acabando aquilo que Deus tem para você. Não é assim que vai terminar essa situação. Por mais complexa que seja, por mais difícil que seja a situação que você esteja passando hoje, Deus está dizendo, não é assim que vai terminar, porque eu sou o Deus que te socorro, eu sou o Deus que sou o teu refúgio, eu sou o Deus que sou a tua fortaleza, eu sou o Deus que estou presente na hora da tua angústia.
A Bíblia diz então que depois disso, Elias levanta. E ele caminha por 40 dias e 40 noites. E ele chega no Monte Horebe. Quando ele está nesse monte, a Bíblia diz que o próprio Deus faz uma pergunta para ele. E eu quero trazer isso para você nesta manhã. O próprio Deus está te perguntando: que fazes aqui? Que fazes aqui, Marta? Que fazes aqui, Nina? Que fazes aqui, Antônio? Que fazes aqui, Raquel? Que fazes aqui, Ezequiel? Que fazes aqui, Daniel? Que fazes aqui, meu servo? Deus não tinha mandado Elias para o deserto. E ele pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, meu filho? Olha, eu te uso. Você é um vaso escolhido. Você é alguém que eu escolhi para estar no meio da obra. Você é alguém que eu chamei para estar no combate. O que está acontecendo com você, meu servo? O que aconteceu com você, Elias? Nesse momento, Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E a pergunta de Deus para você nesta manhã é: o que fazes aí, meu servo? O que está acontecendo com você? Deus, ele está enviando o anjo dele aí para te alimentar. O alimento que você necessita espiritual está chegando aí. Deus está dizendo: levanta-te. Coloca-te de pé, moço. Coloca-te de pé, jovem. Coloca de pé, pregador. Coloca de pé, você que louva. Coloca de pé, missionário. É neste momento, nessa situação difícil que o Brasil vive, que Deus conta contigo. É neste momento que Deus está dizendo: o que você está fazendo? Vai atrás daqueles que eu coloquei nas tuas mãos. Tem almas esperando por você, profeta. Tem vidas aguardando o abrir da tua boca para ser impactado. Tem pessoas necessitadas da tua oração. Tem pessoas necessitadas do teu clamor. Tem pessoas necessitadas da tua intercessão. Tem pessoas necessitadas do teu id. O que você está fazendo? É a pergunta de Deus nesta manhã, para mim e para você. O que você está fazendo aí? Foi a pergunta de Deus para Elias. E a Bíblia vai nos dizer, irmão, que depois disso, Elias entra a falar com Deus. E ele argumenta com Deus o motivo dele estar ali. E eu quero te convidar a argumentar com Deus os teus motivos, porque Deus, ele não é um Deus injusto. Ele não é um Deus que está à parte dos teus problemas. Ele te conhece. E ele te conhece na profundeza da tua alma. Mas ele quer ouvir de você os teus argumentos. A Bíblia nos diz lá em Isaías que Deus aguarda que nós entramos em contato com ele para argumentar, trazer as nossas dores, trazer o nosso pranto, o nosso clamor, os nossos motivos. Porque Deus não está simplesmente no trono dele, aguardando você. Não, ele quer cuidar de você de perto. Ele quer cuidar da tua ferida. Ele quer cuidar da tua dor. Ele quer cuidar do teu problema. Então é hora de você se levantar e trazer a ele toda essa dor, todo esse processo. E Elias começa a falar: olha, Senhor, eu estava fazendo a tua obra. Eu estava lá em Israel. Olha, eu matei os profetas. Mas sabe o que eles fizeram, Senhor? Eles derrubaram os seus altares. Eles mataram os teus profetas, Senhor. E só fiquei eu. E por fim, ainda estão buscando a minha vida. Então Elias agora, ele
Põe diante de Deus a sua súplica. E sabe o que Deus fala para Elias? Sai para fora, põe-te de pé em frente a este monte, em frente à face do Senhor. Que coisa linda é servir este Deus. Deus não te abandona, meu irmão. Deus não vai deixar você, ainda que você tomou o rumo errado, ainda que você foi para onde Deus não falou para você ir, ainda que você tomou o rumo errado, foi para o local errado que não era para você ir. Mas Deus diz assim, olha, põe-te de pé diante deste monte, na minha face, porque eu vou falar com você. Sai para fora. Sai para fora, Elias. Sai desta caverna. Sai deste deserto. Sai do meio desta confusão que você mesmo trouxe para você, Elias. Sai desse deserto que você mesmo trouxe para você. Deus é contigo. Ele está enviando o anjo para te fortalecer. Ele vai te fortalecer no meio deste deserto. Ele vai te fortalecer dentro dessa caverna. Mas sabe o que acontece? Quando Elias sai para fora, ali fora daquela caverna, já não era só Deus que estava enxergando ele. A Bíblia diz que veio primeiro um terremoto. Olha o que diz aqui, ó. Primeiro veio um vento forte. Sai para fora e põe diante deste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Nós vamos entender aqui, irmão, que olha, são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não é só o Senhor que está ali. Ó, a Bíblia diz assim, ó, que vem o Senhor, que eis que passava o Senhor, como também, ou seja, também. Então esse vento forte que vem, não era o Senhor. Você entendeu isso? Vem um vento forte, no momento que Elias resolve sair para fora, irmão, vem um vento forte. Mas o Senhor estava ali também. Sabe o que Deus está falando para você? Que quando você sair desse deserto, quando você sair dessa caverna, o vento vai soprar também. Mas Ele está te dando a garantia que Ele está contigo no vento. Elias teve medo. Eu também tenho os meus medos. Você também tem os teus medos. Nós não somos super crente, não. Super homem, super mulher de Deus. Nós temos os nossos momentos de dificuldade. Nós temos os nossos momentos de limitação. Nós temos os nossos limites. Mas Deus, Ele está socorrendo o crente nesta manhã. Ele está dizendo, não importa o que aconteça, põe-te de pé, sai desta caverna, te levanta, o caminho ainda é longo, a caminhada ainda é longa, Deus tem negócio contigo nesta terra ainda, profeta. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que depois do vento, irmão, veio um terremoto. O que é terremoto? É aquilo que abala, né? É aquilo que treme. Mas ainda que venha o terremoto, foi Deus que mandou você sair. Ele está contigo também. E depois um fogo. Porém também o Senhor não estava nesse fogo. E depois, uma voz mansa e delicada. O Senhor é manso. O Senhor é delicado. O Senhor, Ele não nos confronta. O Senhor está preparado para te trazer a paz que você necessita.
Ele está pronto para te colher nesta manhã, te colocar nos braços, te ninar e falar: filho, eu estou cuidando de tudo. Eu cuido de você. Você não precisa ter medo. Você não precisa temer a nada. Eu estou contigo. É aquela voz delicada que vem, te acalma, te traz a paz que você necessita, porque os dias são de guerra, os dias são de aflição, os dias são de dor, os dias são de angústia, mas o teu Deus está dizendo: sai para fora, eu cuido de você, eu cuido do ministério que eu te entreguei. Não fica aí ouvindo palavras que não vêm da minha parte. Porque quando nós ouvimos a voz do diabo, irmão, ou a voz daqueles que não querem o nosso bem, nós ficamos atormentados como Elias ficou. Mas nesta manhã, é a manhã que Deus está te convidando: sai para fora, muito comprido te será o caminho. Fica com essa palavra aí no teu coração, guarda esta palavra na tua alma nesta manhã, porque eu tenho certeza que nada está perdido. O teu ministério está nas mãos de Deus. A tua família está nas mãos de Deus. Tudo está perante o Deus que você serve. O Deus que é vivo, o Deus poderoso. Aquele que você clama e Ele ouve, porque Ele é Deus vivo. Os ouvidos do Senhor não estão agravados. Ele está te ouvindo. Ele ouve o teu clamor. Amém? Fica com esta palavra aí no teu coração. E eu quero agradecer aí os ouvintes. Muita gente aqui, ó. Lídia Cruz, Washington Luiz Faria. Eu vi aqui a irmã Fátima Araújo. Beijo no seu coração, missionária. Pastora. Para mim a Fátima é uma grande pastora, uma grande líder de Deus. Charles Amorim, pastor amado.